Muito bem, pessoal, a aula está sendo gravada, né? Só uma pergunta, vocês já entregaram o trabalho, aquela lista? Entregou, né? Já acabou o prazo também. Acabou o A prazo? lista de exercícios 1 eu já entreguei. Muito bem, né? Então, pronto. Hoje a gente vai aproveitar e vai resolvê-la aqui na nossa aula. A gente vai resolvê-la, vai discutir. Tecnicamente, só precisa assistir o primeiro vídeo do tutorial que Zilcio mostrou. Perfeito, perfeito. Só que é onde ele fala em amplificadores classe A, né? Eu Eu vou sei, só. também chamado de os amplificadores menos eficientes. Sim, é muito ruim um amplificador classe A, de 25% a 50% de eficiência, ou seja, você joga fora, você transforma em calor de 75% a 50% da potência que a Mais um fonte desperdício. entrega. Você não consegue converter em trabalho, perde-se muito, né? A gente vai fazer um resumo, a gente vai fazer uns exercícios e no final a gente vai fazer um resumo das três classes. Eu vou soltar agora uma outra lista para amplificadores classe B e AB, os dois juntos, para vocês resolverem e darem uma treinada. Na próxima aula, a gente vai se encontrar, será presencial, lá no IF. Eu nunca fui lá, não, nunca entrei lá depois que me tornei professor, não. A última vez que eu tive lá faz muitos anos. Então, eu vou me orientar com os professores onde é que fica o laboratório que a gente vai usar, porque vieram me dizer um negócio que eu fiquei meio triste e fiquei meio sem entender. Disseram que os laboratórios estão muito sucateados, com muita coisa ruim, muito equipamento com problema. E eu fiquei muito preocupado com isso, porque eu, apesar de ser de Caruaru, mas eu participei de uma compra que envolvia Recife, e eu lembro que Recife comprou uma quantidade muito grande de osciloscópios novos, de equipamentos novos, né? Então, poxa, onde é que estão esses equipamentos? Né? Eu espero, meu Deus do céu, que eu não faça confusão com nenhum dos colegas de lá do IF, mas eu vou tentar trazer para dentro do laboratório o que tiver lá. Tira, o que está ruim, tira, tem um novo aí guardado na estante, traz para cá. É verdade. Mas vamos lá, vamos começar a nossa conversa, já são 8h38, tem 19 pessoas, eu acredito que a nossa turma seja mais ou menos esse número aí, né? Deixa eu olhar aqui. Eita, 40 participantes, menos 2, 38. A turma é grande. A turma é grande, mas tudo bem. Eu acho que já dá para a gente. Tem 20 agora, pronto. Chegamos aos 50%. Muito bem. Vamos iniciar então aqui a nossa aula em si. Bom, a ementa de hoje, só exercício. Na verdade, tem o item 2, que é um resumo teórico das três classes de amplificadores. Em verdade, eu não sei se eu consigo, mas eu vou ver se existe, se eu consigo arrumar um espaço para mostrar para vocês o que é um amplificador nos dias atuais, porque a gente usa uma. Só um minutinho, o telefone está tocando. Vera, eu posso ligar para ti daqui a pouco, depois da aula. Alô? Alô? Bom, existe uma outra classe, que essa sim é a classe que a gente utiliza para implementar os nossos amplificadores, né? Então, vamos começar. O primeiro exercício que tinha na lista era esse aí. Era um amplificador classe A com acoplamento por transformador. Se é um amplificador classe A com acoplamento por transformador, a gente já sabe que o rendimento máximo dele vale quanto? 50%. Isso, é o máximo, né?
usa um transformador com relação de espiras N1 para N2 de 4, VCC de 50, carga de 10. Sabendo que a tensão de pico lá na carga é de 8 volts, ele quer saber qual é a potência de saída, de entrada, a potência dissipada do seu transistor e o rendimento, né? Veja que algumas pessoas elas argumentaram, mas como é que eu vou encontrar a potência de entrada se eu não tenho a corrente de coletor? Não precisa, né? Você não precisa. Se você sabe que o máximo rendimento é 50%, né? E que essa potência de entrada é a potência da tua fonte DC, portanto, ela não muda, ela não tem. Qual é a potência máxima de entrada? É a potência de entrada. É VCC vezes C. Tá certo? Então, você tem uma potência, se bem que a tua fonte vai também variar, porque tua corrente lá, mas ali é a parte AC, né? Você vai ter um nível quiescente e um nível AC montado em cima dele. Mas aí você pode utilizar essa relação do rendimento para encontrar a potência de entrada, né? Então, a solução é bem simples, é essa aí. Formulário puro, que na prova eu vou colocar. Eu vi que o professor Zilson, ele não coloca formulário, ele obriga as pessoas a decorar, né? Mas eu acho que, de repente, não mata, não. Eu boto aí o formulário e o aluno, de repente, ele lembra melhor. Então, diz que a potência na saída é aquela expressão, né? V2 sobre R, né? Só que aqui, como eu estou usando o valor de pico, seria o valor eficaz ao quadrado, né? Só que o valor eficaz é valor de pico dividido por raiz de 2. Então, esse raiz de 2, como elevou ao quadrado, virou um 2 aqui no denominador. Quando a gente trabalha com os sinais alternados, né, a gente sempre usa valores eficazes. Não é verdade? Está correto isso? Sim. Agora, por que será que a gente usa valores eficazes? Por que eu não pego valor médio? Vocês sabem por que é que não se pega valor É, médio? médio no alternado é zero, não é? Exatamente. Por essa razão, né? Então, eu não tenho como pegar o valor médio de uma senoide, por exemplo, porque vai dar zero, né? Então, por essa razão, né, a gente pega valores eficazes, né? E é assim que a gente prova que valor de pico é valor eficaz vezes raiz de 2, ou que valor eficaz é valor de pico dividido por raiz de 2. Eu não sei se vocês já viram essa prova do porquê é que a gente diz que o valor eficaz é o valor de pico dividido por raiz de 2. É uma prova bem simplesinha, bem bestinha, né? Porque o valor eficaz seria, digamos assim, o equivalente no domínio DC daquela mesma potência, né? Seria qual é o valor DC que eu boto que causa, digamos assim, a mesma potência, a mesma dissipação de potência. Então, a expressão é essa aí, né? Acredito que todos tenham usado essa expressão. Os dados tinham sido dados, 8 ao quadrado dividido por 2 vezes 10, 3,2 watts, né? Ok, esse é um negócio bem tranquilo. Já em relação à potência de entrada, a carta na manga que teve um aluno que me mandou uma mensagem pelo AVA, era essa aqui. Era você dizer, olha, eu vou usar um eta máximo de 50%, né? Afinal de contas, olha, foi dito aqui que era com acoplamento por transformador. Essa aí é onde eu consigo o maior rendimento, que é de 50%. Sem acoplamento é de, lembram? 25, não é isso? Isso. Então, o rendimento vai ficar saída dividido por entrada vezes 100%, né? Então, você teria que calcular essa potência máxima que produz esse rendimento máximo. Novamente, o formulário, né? A potência máxima na saída é dado por essa expressão aí,
que também está deduzida na aula de Zilson, também está no slide que a gente utilizou, né? E aí é só fazer conta. Foi dado aí, foi dado N1 sobre N2, que deu 4. Então, N2 sobre N1, 1 quarto. Né? VCC foi dado, foi tudo dado tudo. Jogou na expressão 7,81 watts. Então, eu posso calcular agora minha potência de entrada. Por cento com por cento, corta. Teve uma aluna que não cortou o porcento, botou aqui 50 e botou 100. Então, 100% dividido por 50 é 2%. Né? Ela tem que tomar cuidado para, na hora que for expressar as unidades, expressar tudo direitinho. Né? Por mim, não. Por mim está tudo bem, mas a vida dela é profissional. Então, na verdade, PI vai ser 100 dividido por 50 vezes P0 máximo. Dá 2, 100 dividido por 50, P0 você encontrou 15,62 watts. Eu acho que eu meio que fiz por outro caminho, só que acho que talvez, com certeza não teve a mesma resposta. Eu meio que tive que achar RL linha, depois VCE, depois IC, e aí achei o PI. Eu vou dar uma olhada. Quem está falando? Eu. Não, eu não estou. Então eu tenho que olhar aqui para ver quem é eu. Eu não estou com a janela aberta, não. Eliezer. Eliezer. É só o nome. Tá bom, eu vou dar uma olhada na tua solução. Você chegou a que potência? 12,5. Com certeza não é. E Não. acabei vacilando em outra questão por causa disso. Ok. Então era essa carta na manga, né, que a pessoa teria que explorar. Né? A potência dissipada aí no seu transistor ficaria PI menos PO. Né? Então, se você olhar direitinho, né, PO já é a potência aqui no seu RL, né? Ok? Daria 15,62 menos 3,2 watts, 12,42 watts, como sendo a potência dissipada. Aí você diz, não teria o menos PRL lá do que a gente bota lá? Mas ali a gente considera como uma resistência do transformador, a primária, como sendo Não, eu só errei a zero. conta para fazer minha questão. Oi? Só errei minha conta para fazer a questão. Aí eu acabei vacilando tudo. Certo. Acabei de notar. Professor, você pode voltar para a letra B, por favor? Só para eu ver um... Claro. Esse PI passa para cá, esse 50 passa dividindo 100, 100 dividido por 50, 2. 2 vezes P ao máximo. Ok, obrigado, professor. Ok. Ou então você pode até dizer, se é 50%, eu não preciso fazer conta nenhuma, não. Eu sei que aqui embaixo é o dobro do que está aqui em cima. Né? Para ser 50%. Né? E o rendimento verdadeiro deste circuito, não nas condições extremas, mas o rendimento dele seria a potência que, de fato, está sendo medida na saída, dividido pela potência que a tua fonte DC está te fornecendo, que dá 15,62. Obviamente, isso aí é multiplicado por 100%, porque esse número aqui é menor do que 1. Então, você observa aí um rendimento de 20,49. Ou seja, é muito ruim. Né? É um amplificador que pega quase 80% da energia que ele recebe lá na fonte e ele literalmente descarta isso aí na forma de calor. Né? Ele não transforma isso em potência útil. No segundo quesito, eu vi que tiveram algumas pessoas que não resolveram o segundo quesito. Diz assim, um amplificador, novamente com acoplamento por transformador, classe A,
alimenta um alto-falante de 8 ohms através de um transformador com relação de espiras também 4:1. Né? Usa VCC 30 volts e entrega uma potência de saída PO ou P0, sei lá. Eu digo O porque vem do inglês output. PO de 2 watts a sua carga. Então ele quer saber o valor eficaz da tensão no primário e os valores eficazes das correntes no primário e na carga. Né? Então, é o que é pedido na questão. Eu gostei muito da solução de Diego. Diego está aí, tá? Estou vendo ali. Eu achei muito legal a solução dele. Aqui, Você foi por um outro caminho, mas sua solução foi muito bonita. Foi muito interessante. Eu gostei. obrigado, professor. Então, vamos lá. Está aí novamente, né, para a potência na saída, tensão de pico na carga ao quadrado dividido por 2RL, foi dado 2 watts. Então, obviamente, se eu quero calcular esse camarada aqui, passo os 2RL para lá, multiplicando P0 e tira a raiz quadrada. Eu tinha tudo. 2, P0 era 2, e esse camarada, acho que era 8. 8 vezes 4, 32. Raiz quadrada de 32, 5,66 volt. Né? Está aí a tensão de pico. Né? Agora, você está olhando agora, veja só, lá para o transistor. Né? Você sabe que a tensão de pico é dada por essa relação. Aí você diz, de onde sai essa relação? É a relação do transformador, rapaz, entre primário e secundário. Né? O número de espiras do primário está para o número de espiras do secundário, assim como a tensão no primário está para a tensão do secundário. Então, você podia calcular facilmente a tensão no primário, que é a tensão coletor-emissor, VCE, o valor de pico. Você tinha tudo, dava 22,64. E aí você usa a velha expressão, né, para passar para valor eficaz, que é pegar o valor de pico e dividir pela raiz quadrada de 2, dava 16,00 alguma coisa. Né? Faltou botar... não, botei, está aí, volt. Né? Essa é a tensão eficaz no primário do transformador. Né? Na letra B, ele queria as correntes. Né? Foi aí onde o Diego fez também de um outro caminho que ficou muito legal. Né? Então, a corrente na carga de pico, obviamente, é a relação entre tensão e resistência. Então, é 5,66 volt dividido por 8 ohms, que é o valor da resistência do seu falante, do seu alto-falante, que dá 707,5 miliampere. Eu não botei 0,7 ampere, podia ter botado. Né? Às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É melhor expressar nessa unidade, porque você tem mais dígitos significativos. Por exemplo, numa aula que eu estava fazendo ontem, teve um problema que não estava batendo. Eu resolvi o problema e não estava batendo. Eu sabia que a solução era aquela. Né? Aí eu voltei para ver com os passos anteriores e percebi que eu fiz uma aproximação. Né? Uma corrente que era 24 microampere, eu calculei de cabeça, eu disse, isso aqui é em torno de 20 microampere. Esses 4 microampere, que não era nada, né, mas que fazia parte da corrente de base, tinha uma influência, obviamente, para o coletor de beta vezes esse delta IB, né, que era violento. Então, provocava um desencontro de dados que não estava... Na hora eu não percebi. Então, se eu sei a corrente de pico, obviamente eu sei o valor eficaz, né? 500 miliamperes. Eu comecei a corrigir as provas, eu vi que o pessoal em geral está indo bem, né? Pelo menos as primeiras, exceto a primeira pessoa que fez, eu acho que, não sei se foi porque ela não teve uma segunda chance, mas ela não resolveu quesito nenhum. Né? Isso aí eu quero decidir com vocês. Em princípio, lembra quando a gente teve a primeira aula, que eu mostrei uma tabela, que
Eu disse aqui, eu vou colocando as notas de vocês, né? Se vocês quiserem que vale, vale. Se você disser, não, professor, só para a gente treinar, aí não vale. Né? Vocês escolhem. Aí, para encontrar a corrente de coletor, você tinha dois caminhos, né? Porque tinha sido dada a potência de saída, que era 2 watts. Né? Então, a gente sabe que é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz, ou a tensão de pico dividido por raiz de 2 vezes a corrente de pico dividido por raiz de 2. Por isso que aparece esse 2 aqui, que raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4, que é 2. Então, fica esse produto aqui. Eu tinha a corrente de pico, está aqui em cima. Né? Eu tenho também o VCE de pico, foi encontrado no item anterior aqui, 22,64. Né? Então, tinha tudo. Então, o que eu queria não era... Ah, não, peraí, isso aqui é IL. Desculpa, isso aqui não. Eu me confundi. O que eu quero encontrar é exatamente isso aí. Eu tenho a potência, tenho o VCE. Né? Era só botar aqui 2 vezes 2, 4. 4 dividido pela tensão VCE de pico, que era 22,64. Né? Então, dava aí 176,67. Aí eu vi que algumas pessoas, se eu não me engano, marcaram isso como sendo a resposta. Não. Não foi pedido a corrente IC de pico, foi pedido seu valor eficaz. Né? É só dividir por raiz de 2, que dá 125 miliamperes ou 0,125 ampere, Oi? como o Diego anotou lá na prova, lá na solução dele. Diga, Eliezer. A minha solução para achar isso eficaz foi, na verdade, bem simples. Tipo, ridiculamente simples. Eu só peguei o resultado que eu achei que foi VCE eficaz, que é 16 volts. Uhum. E aí eu fiz a relação PO igual a VCE eficaz vezes IC eficaz. Uhum. Aí eu só substituí os valores que eu já encontrei e achei bem fácil, tipo, rapidaço mesmo. Massa. Massa. É sempre bom ver vários caminhos. Né? O outro caminho foi esse, que eu não sei se foi esse que você utilizou aí. Né? Você tem aí VCE de pico, você tem esse camarada, você tem aqui, pode encontrar seu IC de pico facinho, facinho. Né? Vai ficar a tensão de pico, 5,66, vezes esse 22, vezes esse camarada. Veja que dá uma diferençazinha pequenininha. A gente encontrou 176,67 e aqui 176,87. É só você aumentar a precisão dos números que você está trabalhando. Isso aí tem valores aproximados, 5,66, 5,65. Quanto é que você está botando? Então, uma vez encontrado o valor de pico, IC de pico, né? O valor eficaz era só dividir por raiz de 2, daí os 125 miliamperes, super simples. E o Eliezer aparentemente fez um outro caminho, um terceiro caminho, eu vou olhar quando eu resolver a prova dele, né? Mais legal ainda. Né? E aí, esse não era um quesito que oferecia dificuldade. Né? Apesar disso, teve uma pessoa que não resolveu. Eu achei estranho, porque todos os outros quesitos essa pessoa resolveu tão bem, né? E esse quesito ficou em branco. Eu fiquei na dúvida se ela não conseguiu anexar, era o segundo quesito. Quem estava com problema de anexar era o terceiro e o quinto, que depois eu fui lá e resolvi, quando vocês mesmos me chamaram a atenção. Esquisito. Foi só... Pensei que na segunda questão pedisse a corrente de carga eficaz. Segunda questão, ela pede o valor eficaz da tensão no primário. E os valores eficazes das correntes do primário e C e da corrente L. Que é do secundário. Né? Esquisito. O que é esquisito? Parece que você não mostrou como
Mas como é que acha a corrente secundária? Tá sim, tá lá na aula. Pode revisar que tá lá. Ok. Bom, terceiro quesito, mas a pessoa que não fez o segundo quesito não foi você, não. Eu não cheguei na sua prova, não. Foi uma garota. A prova ficou em branco, né? O segundo quesito dela. Eu achei muito estranho. Mas vamos lá. Pode ser que eu tenha falhado, né? Eu vou dar uma revisada na filmagem para a gente ver isso aí. Terceiro quesito: calcular a relação de espiras, ou seja, N1 para N2, e a corrente de polarização de um amplificador com acoplamento por transformador. Novamente, acoplamento por transformador. Classe A, sabendo que a potência máxima de saída é 8 watts, a carga é 10 ohms, e VCC que está sendo usado, né, é 40 volts. Então, esse quesito, mesma fórmula que a gente viu agora há pouco para a potência de saída máxima com acoplamento por transformador, né? Fica essa expressão aqui, né? Eu tinha a potência máxima, eu tenho o RL, eu tenho VCC, eu encontro a relação de espiras sem nenhum problema. É o uso direto da expressão. Ok? Então, você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, encontra que N2 sobre N1 é 0,316, só que a relação de espiras que a gente trabalha é primário para secundário, N1 para N2. Só pegar o inverso, dá 3,16. Na minha prova, se o aluno botar isso, eu considero como certo? Considero, porque eu sei que isso aqui qualquer aluno faz. Pega lá na calculadora o inverso de 0,316, ele faz isso imediatamente. Né? Eu botei a raiz de 10. Certo, que é 3,16. Juliana também. Está corretíssimo. Ok, tem problema nenhum. Certíssimo. Então, veja, vocês já foram alunos meus em disciplinas anteriores, sabe que na minha correção eu sempre procuro valorizar o máximo da questão. Eu não vou nunca matar uma questão. Eu tinha professor que tinha um vetor, V. Se você não colocasse a seta, ele não olhava nem mais para o seu quesito. Você perdia ali o quesito por causa de uma merda de uma seta. Né? Então, eu mesmo ficava puto. Eu disse, professor, eu estou sabendo, mas você não colocou. Bom, então deixa para lá. Vou discutir, não. Então, só faltou encontrar o IC, foi pedido. Né? Então, está aí. A potência na saída vai ser VCC e C dividido por 2, né? Que é 8 watts. Né? A gente sabe quanto é isso aí. C vai ficar 2 vezes 8, 16, dividido por VCC. Sai daqui, dessa expressão. Né? 16 dividido por 40, 0,4 ampere ou 400 mili. Aqui tanto faz botar 0,4 com 400, não tem precisão, não tem dígito que esteja faltando aí, não. O risco é quando a gente tem um número 3,725, não sei das quantas, aí expresso numa unidade menor para poder mostrar um pouco mais os dígitos significativos da sua medida. Né? Muito bem. Vamos adiante. Aqui no quarto quesito, você pedia para... voltava para o primeiro quesito, e aqui tem uma casca de banana, que boa parte dos alunos cai nela. Né? Boa parte cai mesmo. Pedisse para calcular esses valores. Ora, P0 máximo, já tinha calculado. PI, PT e o ETA, né? O rendimento. Então, veja, esse camarada aqui, né? Tá, beleza, a gente já fez a conta, usando diretamente a fórmula 7,81. Né? Como o rendimento era 50%, então a entrada, obviamente, era o dobro, né? Que dava 15,62. Aí as pessoas erram normalmente aqui.
porque esse é um amplificador classe A. Tá? Em classe A, a máxima potência dissipada é quando você não tem carga, quando você não está alimentando uma carga. Aí você se lasca. Você não tem que fazer PI menos PO. Não, não. A maior potência é quando PO é zero. Quando a potência na saída é zero, porque você não tem carga. Né? Aí você vai dissipar 15,62 watts. É interessante, né? Quer dizer, tem que estar com carga. Se você ligar ele sem carga, o seu transistor vai aquecer rapidinho. Né? E o eta máximo não precisava calcular, mas a gente sabia, era só para o aluno colocar aí 50%. Né? Mas o eta máximo é 50%. Então, só essa questão aqui é que, digamos, oferecia uma casquinha de banana. Oi. Pois não, Eliezer? Acho que com isso já percebi que praticamente perdi a primeira e quarta questões, praticamente inteira. Só errei, sei lá, uma linha de cada. Que foi a linha A, que é calcular PO, e a linha B, a quarta, que é calcular a eficiência máxima. O resto eu errei tudo, simplesmente porque não consegui achar o valor certo de PI. Então, se errou uma linha só, num quesito que valia 2 pontos, você tira 1,5 ponto. Não é? Porque se são 4 coisas que são solicitadas, errar um significa 25% de erro e, portanto, 75% de acerto. Então, 75%, que é 3/4 de 2, é 6 dividido por 4, que é 4 mais 2 dividido por 4, que é 1 mais 2/4, que é 1,5, 1,5. Perdi 3 pontos. Vamos lá. O último quesito dessa lista dizia assim: dado um amplificador com alimentação série, essa alimentação série, que é um termo que o próprio Zilson usa, e eu mantive. A gente lá na nossa disciplina chamava amplificador com polarização fixa. O transistor tinha polarização fixa, que haviam 2. Você tinha esse aqui VCC, e você tinha esse outro aqui com resistência de emissor, que é para dar um ganho de estabilidade. Né? Então, ele está se referindo a esse camarada. Certo? Aqui tem um capacitor, está em aberto. Okay? Então, ele quer saber a potência na saída, na entrada, dissipada no transistor e o rendimento. E já dizia que lá na carga, você considerasse o pico como sendo de 6 volts. Tá certo? Foi dada a carga de 10 ohms. Né? Então, mesmas expressões de novo. A potência na saída seria VL ao quadrado, VL de pico, ao quadrado, dividido por 2RL. Foi dado 6 ao quadrado, 36, dividido por 2, 18, dividido por 10, 1,8. Morreu o quesito. A potência na entrada é VCC e C, tá certo? E C, acho que era 1, né? 1 ampere. VCC de 20 dá 20 watts. Né? 20 vezes 1. A potência no transistor, você tinha a potência de entrada, a potência de saída, mas você tem o seu resistor que está aqui, ó, esse aqui. Você não tem esse. Aqui, por exemplo. Não, ele deu desculpa. Não, ele está considerando aqui. Né? Esse resistorzinho aí. Né? Ok. Então, você tinha que reduzir pode ver que aqui a corrente que vem aqui é justamente IC. Tá? Então, você tinha que abater essa potência. Entrada 20, menos saída 1,8, menos esse que eu perdi. Eu vi que algumas pessoas não botaram esse termo.
Aí deu uma resposta Sim, de eu. 18,2, se eu não me engano. É claro. Não, é 8,2 watts. É a potência que o transistor vai dissipar. Olha o desempenho como é para lá de medíocre. Saída dividido por entrada vezes 100%. 1,8 dividido por 20 vezes 100%, faz as contas, 9%. Portanto, 91% da potência que a fonte fornece se transforma em calor. Ou seja, ninguém jamais vai fazer um amplificador classe A utilizando a polarização fixa, a montagem em polarização fixa ou em série, alimentação série, como o Zilson chama. Né? Ninguém vai fazer isso. Né? É jogar dinheiro no mato. Né? Perder 91% da energia, isso não faz o menor sentido. Né? Na verdade, a gente nem usa classe A, hoje em dia, nem B, nem AB, a gente usa classe D ou as outras que tem. Né? Tem classe aí que tem rendimento acima de 90%, como a classe D, por exemplo. Né? Então, a quantidade de energia que vira calor, né, é muito menos nessas classes aqui. Esse camarada aqui, ele usa um sinal que eu não sei se vocês conhecem. Vocês sabem o que é um sinal PWM? Pulso por modulação, né? Hein? Pulso por modulação? É isso aí a tradução. PWM é Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso. Mas, afinal de contas, o que é um sinal PWM, além de dizer o nome dele? Como é um sinal PWM? Vocês sabem? Ele tem várias. Eu não sei descrever Vá estar formalmente, indo né? no caminho certo. Mas ele tem vários intervalos para o sinal se manter. Então, ele tenta, por exemplo, seguir uma Isso forma, que eu estou uma desenhando onda aqui. quadrada, mas ele vai se interrompendo. Isso que eu estou desenhando aqui. Olha aqui, ó. Você consegue ver aí na tela? Sim, sim. Pronto. Isso é um sinal PWM. Exatamente o que você acabou de dizer. Né? Certíssimo. Ótima colocação sua. Né? É um sinal que realmente ele não tem uma largura fixa, por isso que diz modulação de largura. Né? Esse tipo de sinal ele é show de bola. Quando você, por exemplo, você tem um sistema que você diz assim, eu preciso controlar uma velocidade, ou eu preciso controlar a quantidade de calor, a temperatura num determinado elemento. Né? Então, você tem um sistema que a gente chama de realimentado. Né? Você tem aqui uma caixinha, tem outra, e tem algo mais ou menos assim. Você fica lendo aqui a saída, passando para essa caixa aqui faz umas continhas e joga de volta aqui. Digamos que o sinal aqui cresça e não era para crescer. Aí ele gera um sinal negativo que se soma com esse sinal e faz ele diminuir. Né? Então, isso aí, existe uma disciplina que eu não sei se vocês pagaram, se vão pagar, chamada sistemas de controle, né? Onde você tem controle derivativo, integral, proporcional. Né? Então, tem sistemas desses que tem uma resposta assim. Aqui, esse pontilhado é o ideal. Você vem, opa, sai para lá. Você vem aí, passa um pouquinho, opa, mas você, depois de um certo tempo, converge. Né? Já tem sistemas desses que são muito mal controlados. Então, você faz assim, ele pode ficar oscilando na saída. Por exemplo, um controlador proporcional, ele provoca algo desse tipo. Ele não converge para o valor que deveria ter na saída. Esse valor que está aqui, essa linha pontilhada, corresponde ao valor que eu estou medindo aqui na saída. Né? Que, obviamente, eu quero que ele atinja o valor programado. Né? Então, existem amplificadores de potência, né, que eles usam esse tipo de sinal para fazer, digamos assim, um certo ajuste no sinal
e no final de contas ele tem uma espécie de filtro passa-baixa, onde ele extrai a sua informação necessária, que é o sinal amplificado. É muito interessante isso daí. Eu acho que isso vocês devem estudar em eletrônica de potência, né? Que eu acho que vocês não pagaram ainda. Deve ser Ainda não. depois, é no próximo semestre, né? Eu acho que é. Ou é no. Eu acho que é no oitavo até. Certo. Vocês estão do sexto, né? Certo. Vamos fazer uma revisão teórica para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui. Bom, amplificadores classe A são os primeiros. Perfeito, Caio. Foram os primeiros amplificadores que a gente estudou. São também conhecidos como amplificadores de pequeno sinal, né? Alguém sabe dizer, alguém lembra por que é que no amplificador classe A eu preciso que meu sinal de entrada seja pequeno? Eu acho que é porque, como tem que polarizar ali o ponto Q, e ele precisa sempre completar um ciclo, se ele for muito grande, eu acho que ele não vai conseguir completar. Não está muito boa, não, Rian. Né? Está muito boa, não. Mas é quase isso. Eu entendi o que você quis dizer. Né? Alguém conseguiria, digamos assim, mudar um pouquinho a colocação do Rian? Porque, veja, na resposta do Rian, ele disse, não, tem um ponto que tem, mas está onde? Entende? Tá bem no meio da reta, né? Agora, faltou esse detalhe. Então, você tem aí no caso dos amplificadores classe A, eles são amplificadores de pequeno sinal, porque se você pegar, por exemplo, o amplificador emissor comum, a gente sabe que o transistor ele tem essa curva aqui. Essa é a resposta do transistor. Obviamente, só existe uma curva dessa. Eu estou desenhando várias, porque é assim que a gente faz. Ou seja, a curva ela é parametrizada pela corrente de base. Essa é a tensão VCE e essa é a corrente IC. Tem que ter uma reta de carga. E a gente sabe que o ponto Q é a intersecção da reta de carga com a curva que você escolher. Se você escolheu, por exemplo, essa corrente de base, o ponto Q está aqui. Aí, se você baixar, você diz, rapaz, ficou bem escolhido, porque ele está mais ou menos no meio da região ativa. Significa que quando os sinais alternados chegarem, e, portanto, quando as correntes de base começarem a aparecer, esse ponto vai ficar assim, tom, 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 mas dentro dessa reta de carga. Ele jamais vai estar aqui, nunca, porque tem que ser a intersecção da curva do transistor com a reta de carga. Então, ele vai estar circulando aqui, ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro, aqui assim, circulando. Então, a gente diz, bota no meio para eu ter espaços iguais, tanto para cima quanto para baixo, para não acontecer, feito aconteceu aqui, dele precisar passar para baixo, o que não vai acontecer, ou precisar passar para cima e passar um pouquinho, e vai também ser amputado. E na hora que isso ocorrer, significa que o seu amplificador vai produzir na saída um sinal com distorção, né? E no amplificador classe A, é necessário que o sinal de saída seja uma réplica do sinal de entrada. Então, quando a gente usa um amplificador classe a gente sempre escolhe ele, normalmente, para ser o quê? Num sistema de amplificação, dá para botar ele como sendo o cara responsável pela amplificação de potência? Não, acho que é oscilador, talvez. Fica difícil. Não, é uma outra palavrinha. É um pré-amplificador. Então, normalmente, os amplificadores classe a gente tem um sinal aqui que precisa ser amplificado, aí passa por um estágio chamado de pré-amplificador. Esse, normalmente, é um amplificador classe A. Aí você diz, por quê?
porque ele é uma réplica do sinal de entrada, né? Agora, o rendimento dele, ó, é muito ruim. A gente viu aqui qual é o máximo rendimento que a gente consegue com um amplificador classe A. 25. Não, um pouquinho mais. Qual é a máxima? Isso, Paulo. O máximo é 50. Mas só consigo os 50 se eu usar o quê? Como é que eu vou chegar nos 50? Pode dizer, eu ouvi. O Ouvi transformador. Meluso. Exato. Com acoplamento por transformador. Então, o máximo rendimento desse cara aqui é 50%, que, com perdão da palavra, ainda é uma merda. Você tem um rendimento de 50%, metade da sua energia, da sua potência, que é a energia no tempo, você está jogando fora, desperdiçando, é muito ruim, né? Uma característica desse tipo de amplificador é que o transistor que está conduzindo sempre. Sempre. Significa que mesmo que você tire a sua carga, você vai ter um amplificador conduzindo. Mesmo que você tire. Tirei a minha carga, eu vou ter o meu amplificador lá dissipando, o meu transistor, desculpe, meu transistor dissipando potência. E, aliás, é exatamente o caso em que há a maior quantidade de potência dissipada. Né? Eu vi nas provas do professor Zils que ele explora esse fato. E os meninos vão caindo que só a moléstia dos cachorros. Né? Um outro detalhe é que os sinais de saída eles sempre oscilam em torno de valores DC. É por isso que lá na apostila, na aula do professor Zils, ele bota lá na saída aqui uma corrente IC, é o ICQ, digamos assim, o valor DC, e aqui em cima ele põe o seu sinal oscilando. Né? Então, em termos de valor médio, essa senoide aí não faz nada. Só esse camarada que está aqui contribuindo. Já se você pensar em termos de AC, você só tem sua senoide. E aí você pode trabalhar com valores eficazes. Né? Pode ver que na saída dos seus amplificadores, você normalmente tem um capacitor que acopla o sinal à carga e que desacopla qualquer componente DC. Então, aqui, ó, aqui sim, você tem um amplificador de potência que converte essa tensão VCC, né, numa potência de saída. Né? E tocando a nossa música. Ok? Deixa eu ver o que mais. Um outro detalhe que a gente aprendeu é que existem duas retas de carga. Quando a gente estuda a eletrônica 1, a gente não comenta nada sobre a reta de carga AC. A gente faz um estudo do amplificador em regime AC só para determinar ganho de tensão, ganho de corrente, mais especificamente ganho de tensão. A gente determina também impedância de entrada, impedância de saída, né? Mas a gente não fala nada. E é essa reta de carga quem vai limitar a expulsão do nosso sinal de saída. Ou seja, quando a gente estuda amplificadores de potência, a gente tem que prestar muita atenção, muito mais atenção, eu diria, inclusive, na reta de carga AC, porque é ela quem vai chegar para você e vai dizer para você o maior valor que você vai conseguir ter na saída é esse valor aqui. E ela limita, inclusive, a gente viu, ela vem cá de cima, né? Ela limita mais ainda. Na reta de carga DC, eu chegava em VCC. Aqui eu não chego em VCC, não. Aqui eu paro um pouquinho antes. Né? É por isso que quando a gente pega um sinal de entrada e começa aumentando lá no amplificador e achando que eu vou chegar até o meu VCC aqui, a gente percebe que parou um pouco antes. Quando a gente faz, por exemplo, no Proteus,
que a gente bota ele para amplificar, a gente vê que tem uma perda. Não, pô, não está chegando. Tem um deltazinho aí que ficou faltando. É esse deltazinho aqui, entre essas duas barreiras, que estão dizendo para você que você não passa de determinado ponto. Né? Então, o papel da reta de carga AC é extremamente importante. Né? E, por fim, a gente não pode esquecer que a potência que é dissipada no transistor é máxima. É mais do que qualquer outra classe. Ela é muito grande. Né? A potência que você vai dissipar lá no camarada vai ser a própria potência de entrada quando você tirar a sua carga. Se tiver com ele em aberto, lascou. Você não vai conseguir. Juliana está caindo, é muito, né? Ela desde hoje que entra, sai, entra, sai. Deixa eu ver se alguém colocou algum comentário aqui no chat. Isso. Perfeito. Em paz, em relação aos amplificadores classe A, Creio que sim, professor. eu estou terminando. Eu parei porque tive alguns probleminhas, mas eu estou terminando uma apostila, né, bem delicada para ajudar na compreensão dos amplificadores de potência. Né? Depois eu passo para vocês. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente consegue compreender melhor as coisas quando a gente vê. Então, eu acho assim, é muito interessante você mostrar o circuito e dizer, olha, o sinal nesse ponto aqui ele é desse jeito. Ele tem um nível DC ou ele não tem um nível DC. O valor aqui eficaz desse sinal é dado por essa expressão aqui. E por aí vai. Aí eu estou fazendo com bastante gráfico, mostrando um sinal num ponto, mostrando no outro, mostrando na carga, para você poder entender quando é, porque uma coisa que às vezes o aluno pode ficar confuso é quando é que ele considera como sendo quiescente ou quando é que ele considera eficaz. Né? Valor eficaz é sinal alternado. Valor quiescente é potência DC. Né? É preciso o cara se ligar nisso. Né? Senão se enrola. Aí depois, não é? O cara se perde um pouco. Houve até um aluno aqui na turma, eu não lembro agora o nome dele, que me chamou a atenção disso aí. Disse, professor, eu estou tendo dificuldade, inclusive, em entender algumas coisas, porque eu acho que a notação, o negócio está muito pesado. Aí eu até comentei, eu também acho, eu acho muito pesado, porque na minha cabeça, normalmente, eu trato DC e AC meio em separado. Existe um teorema chamado teorema da superposição, que me garante que o efeito conjunto é a soma dos efeitos individuais em sistemas lineares. E nos amplificadores que a gente está considerando, ninguém está botando aqui nada quadrado, nada não linear. A gente está botando sistemas tipicamente lineares. Né? Então, eu posso usar o teorema da superposição para tratar em separado. Ver toda a potência em regime DC e toda a potência em regime AC. Zilson ele faz um tratamento conjunto. Né? Isso é interessante. Eu achei muito interessante, mas complica um pouco. Vamos lá. Então, a gente queria mais potência e melhor, queria, digamos assim, menos perda. Né? Foi aí que a gente pensou, teve a ideia de fazer um amplificador classe B. Né? Normalmente, como é a saída de um amplificador classe B? Vocês lembram? Tem um nomezinho em inglês que a gente diz. A saída deles é... Pode falar. Provavelmente você está pensando certo. Não. A saída não é crossover. Como é normalmente a saída do amplificador classe B? Normalmente tem o quê? 2 transistores, não é isso?
Então, um puxa e o outro empurra. Um é NPN, outro é PNP. Um cuida dos ciclos positivos, o outro dos ciclos negativos. Então, a saída normalmente é push-pull. Né? Não, push-up não. Push-up seria jogar para cima. Ele é push-pull. Um empurra, o outro puxa. Um trabalha no ciclo positivo do sinal, o outro trabalha no ciclo negativo. Então, esses amplificadores classe B, eu consigo produzir sinais na saída maiores, né? Então, eu tenho maior ganho. Aí você pode dizer, aí eu tenho realmente um verdadeiro amplificador de potência. Então, pré-amplificador, eu jogo um amplificador classe A. Amplificador, eu jogo B, AB, ou então uma outra classe aí mais porreta, como a gente costuma dizer. Né? Só que nessa classe, o meu ponto de trabalho ele fica no corte. O que significa jogar o ponto de trabalho no corte? Vocês sabem dizer? Podem dizer para mim? Se arrisquem. Quem não arrisca, não petisca. Por que é que eu quero colocar o cara no ponto de corte? Eu não sei se é exatamente isso, mas ele só quer aproveitar uma parte da onda? Por que será que ele quer aproveitar só uma parte? Eu não quero amplificar nem o sinal inteiro? Por que eu quero só uma parte? Vamos raciocinar? Bora, eu gostei da sua colocação. O seu raciocínio está certo. Mas por que será que ele faz isso? Acho que talvez esteja totalmente errado também, mas se você só amplificar a maior parte, você vai ter amplificações maiores, talvez, e amplificar as partes menores da onda, você ia acabar amplificando uma coisa que talvez você não precise. Quase. Você chutou a gol, bateu na trave, né? Chegou muito próximo. Eu jogo ele no corte, porque quando eu faço isso, ele fica lá no corte. Vamos lembrar como é o corte? Está aqui assim. Quando eu jogo ele aqui no corte, meu ponto Q está aqui, ele nunca vai crescer para lá, para cá, porque existe essa barreira, está cortado. Mas o outro ciclo pode vir todinho para cá. Ao invés de ficar no meio, onde eu vinha só até aqui, eu passo a ter uma excursão maior. Entendeu? Então eu passo a ter uma excursão agora. Antigamente, no ar, eu ia até VCC sobre 2. Inclusive, isso foi durante a dedução das expressões, né? A gente usou, o valor máximo é VCC dividido por 2. Inclusive, o professor Zilcio botou lá uma equação, calculou uma derivada, né, para poder encontrar um ponto de máximo e descobriu que era VCC sobre 2. Né? Na verdade, tudo aquilo ele podia até evitar graficamente, dizer, eu estou vendo por aqui que o maior valor que eu chego é VCC sobre 2. Mas a matemática dá a base que a gente precisa. Né? Então, veja, ele vai conseguir esse maior ganho por causa desses dois transistores. Então, ele diz assim para um transistor, olha, tu tem essa reta de carga todinha aqui, ó, para tu fazer a tua amplificação com VCE positivo, nos ciclos positivos. E o outro é esse sinal no PNP, é ele invertido. As curvas para cá, a reta de carga para cá, né? Ok? Aí o outro faz o ciclo negativo. O outro faz o ciclo negativo. Então, um transistor vai levar ao máximo a amplificação positiva e o outro transistor vai levar ao máximo a amplificação negativa.
Essa é uma ideia, bicho, muito massa, né? Então, jogar no corte significa dizer outra coisa. Significa dizer que o transistor não está conduzindo o tempo todo, só durante um semiciclo. Não é verdade? O semiciclo em que ele caminhar naquela curva que eu apaguei, que ele caminhar para a esquerda, no sentido da saturação, digamos assim, né? Então, eu localizo ele no corte, isso necessariamente implica um semiciclo, ou seja, 180 graus. O transistor só vai conduzir durante 180 graus o sinal de entrada. Mas são dois. Ótimo. 180 graus para tu, 180 graus para mim. Parte positiva para tu, parte negativa para mim. E assim a gente divide os 360. Mas aí acontece um problema. Qual é o problema que acontece? Vocês saberiam, poderiam dizer para mim? Qual é o grande problema que vai acontecer com isso aí? Ah, Juliana, eu vi agora, eu olhei para o. Levantei minha cabeça, eu estava de cabeça baixa. Agora sim, o crossover. Exatamente, Juliana. Exatamente, o crossover acontece. E o que é o crossover, hein, Juliana? Por que é que acontece esse crossover? Também chamada de distorção cruzada. Bora, gente. Acorda para Jesus. 45 minutos do segundo tempo. Não é falha, não. Não é falha, não. É porque na hora que ele tá. Como é que é mesmo? Na hora que ele tá passando, ele faz um. Ele tem que ultrapassar a tensão do diodo, né? Aí ele dá uma pequena pausa. Vamos trocar essa expressão de outro pela tensão da junção base emissor. Não é assim que se polariza diretamente um transistor? Opa, Juliana, agora se animou, concordou. Exatamente. Eu preciso. Então, quando eu estou aqui no meu sinal, né, quando eu tiver aqui a menos de 0,7 positivo, ou a mais de menos 0,7 negativo, vai ter um trechinho aqui que eu não vou ter, digamos assim, tensão para polarizar a junção. Não vou ter tensão. Então, nesse momento, o meu transistor entra em corte. Ou seja, ninguém vai a zero. Ele não vai até zero. Eita, Júlia caiu. Ele não vai a zero. Então, veja, nos amplificadores classe B, eu consigo ter um maior ganho porque eu dividi todo o espaço, né, para um único transistor. Então, um faz a parte positiva, o outro faz a parte negativa, inteirinha. Então, o ganho que eu posso aplicar ao sinal que eu estou recebendo é maior. Né? Eu consigo um maior ganho. Né? O preço que eu pago para fazer isso é dividir a tarefa entre dois. Um cara que faz push e um cara que faz pull. Né? Ou seja, um cara que trabalha com sinal positivo, seria o transistor NPN, junto com um cara que faz partes negativas, que seria o transistor PNP. Aquela saída, ela lembra muito uma saída que era usada antigamente em portas lógicas, chamada... Vocês já pagaram eletrônica digital? Sim. Então, vocês viram uma saída chamada totem pole? Acho que essa ainda não. A gente vai ver agora em técnicas digitais 2, eu acho. Eu não sei nem se vai ver, visto que isso é coisa de velho. Né? Aqueles dois transistores ali montados daquele jeito, né? Parece mais um totem
um transistor e o outro embaixo do outro, né? Um totem. Totem é totem mesmo, aquele negócio que os índios faziam. Esse amplificador classe B, ele tem características interessantíssimas em termos de impedância de entrada e de impedância de saída. Quanto maior a impedância de entrada, melhor é o nosso amplificador. Vocês sabem disso, não sabem? Vocês sabem que Da impedância, sim. a impedância de entrada, sabe provar isso aí, né? Isso é muito fácil de ser provado. Sabem provar, não sabem? É muito bobo a prova disso. Você diz, está aqui uma fonte. Toda fonte tem uma impedância de saída, chama RS. Aqui está o meu sistema. Meu sistema tem uma certa impedância de entrada. Vou chamar aqui de ZI. Aqui é RS. Tá certo? Esse sinal, VS, é o sinal que eu quero amplificar. Eu queria que ele aparecesse todinho ali. Mas não vai. Quem vai aparecer aqui é V0. E esse V0 será ZI dividido por ZI mais RS vezes VS. Obviamente, se ZI é muito maior do que RS, ZI mais RS é ZI. De modo que isso aqui fica ZI dividido por ZI, que é 1, vezes VS, VS. Portanto, aqui vai aparecer o meu sinal VS, se essa impedância tender para infinito. Se essa impedância realmente for grandona. Se ela for grandona, aí sim eu vou ter uma boa, né? Vou passar o meu sinal para lá. Mesma coisa a impedância de saída. Você está vendo aqui. A impedância de saída, ela tem que ser realmente, né, bem pequenininha. O ideal dela é que ela seja realmente, né, digamos assim, em torno de zero, uma coisa bem pequena. Né? Ok? Muito bem. Então, isso dá a esse transistor, risquei ali sem querer, uma característica muito boa. Né? Então, ele tem um alto desempenho. Né? A Juliana já viu que ele tem distorção cruzada e agora ela sabe por que é que ele tem distorção cruzada. Né? Ela sabe por que é que ele tem distorção cruzada. Porque ele precisa polarizar a junção, não vai ter tensão quando ele estiver próximo do zero, tanto quando ele estiver próximo do zero, subindo, como caindo. Inclusive na parte negativa também. Ou seja, ambos os transistores, o NPN e o PNP, vão deixar de conduzir por falta de tensão nas suas junções base-emissor. Né? Agora, ele tem uma coisa legal. Se você não coloca carga, ele não dissipa potência nenhuma. É exatamente o contrário do que acontecia com o nosso amplificador classe A. Né? Gente, vocês querem... Eu não sei qual é o horário do intervalo de vocês. Está em horário de intervalo? Querem parar para tomar uma água e ir no banheiro? Ou a gente prossegue? Por mim, eu acho que poderia parar só um pouquinho, mas bora ver a turma. Certo. Porque hoje a aula vai terminar mais cedo, viu? Hoje a gente eu só preparei para a aula exercícios e essa revisão que a gente já está próximo de terminar. Né? Aproveitando essa pequena pausa que está já dando, né? O senhor colocou alguma coisa relacionada a esses amplificadores lá no seu livro? No meu livro, não. Eu estou colocando na segunda edição. Ah, sim. Só que o meu tratamento é diferente do que eu estou ensinando aqui, da maneira como eu estou tratando aqui. Porque lá no meu livro eu separo domínio AC de domínio DC, que foi o comentário que eu fiz. Né?
eu não acho conveniente usar as duas notações de uma vez só, não. Você fica com um universo muito pesado na sua cabeça. Então, eu não gosto dessa abordagem. Eu acho muito mais interessante que você trabalhe com AC separando de DC. Né? Ok. É a minha opinião. Beleza, professor. Bom, então, se eu tenho transistor com ponto Q localizado no corte, eu só vou conduzir durante meio ciclo, ou seja, um semiciclo, 180 graus. Aqui, vocês lembram quanto é que dá o desempenho de um amplificador classe B máximo? Quem lembra? Amplificador classe B Sim. é 89, 88, né? É 78,5, não? 78, isso mesmo, 89. Agora. Normalmente 78,5%. Né? É o rendimento máximo desse camarada. Né? Pode ter menos? Pode. Né? Isso é um rendimento interessante, mas ainda é medíocre se você comparar com um amplificador classe D, né? Que usa PWM, que passa dos 90%. Né? 93%, 94%, 95%. Né? Isso pode acontecer. Né? E os amplificadores classe AB? Por que foi que eles surgiram? Alguém saberia dizer para mim? Por que surgiram os amplificadores classe AB? Porque talvez eles queriam imitar um pouco do desempenho do classe B, mas ainda ter o mesmo. Poder aproveitar que o classe A tem. O sinal dele é igual ao sinal de entrada, talvez. É quase isso, está muito próximo. Alguém poderia complementar aí a fala do colega? Acho que foi Caio que falou, né? Rian, foi Rian. Ian. É porque eu tô sem olhar para a tela. Tô com a cabeça doendo um pouco, estou de cabeça baixa aqui. O que o Rian falou está certo, quer dizer, em parte está certo. Você tem o ponto legal do amplificador classe A é você ter uma, digamos assim, uma fidelidade em relação ao seu sinal de entrada. Foi isso que você pensou, não foi, Ian? Isso. O Ian pensou bem, né? Mas aí, quando eu fui para a classe B, eu me lasquei, porque eu precisava, de alguma maneira, ter que polarizar a minha junção, que ela não estava polarizada. Então, o que o classe AB vai fazer, ele é um amplificador classe B. O classe AB é. Só que é uma classe B modificada. Por isso que ela recebeu uma outra denominação. Né? Ele desloca o ponto Q para a esquerda. Ou seja, olha aqui como ficou. Ao invés de eu botar o meu ponto Q aqui, eu boto um pouquinho para cá. Ó. Nesse pontinho aqui. Eu boto aqui. Ou seja, ele nunca chega nessa máxima tensão aqui. Tem max. Ele nunca chega. Né? E isso vai significar que eu tenho alguma corrente. Minha corrente de coletor não zera. E se ela não zera, vai significar que eu vou ter minha junção polarizada. Minha junção VBE, né, o JE, como a gente chama também, ela vai ter polarização. Acabou-se o crossover. Né? Acabou-se o crossover. Eu vou estar com a minha junção em base emissor, as duas polarizadas diretamente. Mas aí a gente viu que eu posso usar diodo ou resistor. Né? E aí eu digo aí, olha, é melhor você usar diodo. Dá para vocês explicarem melhor por que é melhor usar diodo? Porque quando vocês abrem a internet,
e botam aí amplificador classe AB, o que vocês mais vão ver vai ser amplificador com resistor. Vai parecer que só a praga. E eu estou dizendo aqui que não é muito bom usar um resistor. Por quê? Porque ele esquenta. Quase isso, vice Silvânio. Ele esquenta, e daí? Aí ele vai causar uma estabilidade no amplificador. Está faltando a palavra, um adjetivo. Você tá faltando um adjetivo no seu livro aí. Estabilidade térmica. Eu acho que essa palavra térmica é adjetivo ou advérbio, eu nem sei. Eu sou professor de português, né? Mas está faltando aí essa palavrinha-chave. É questão térmica, estabilidade térmica, ou disparo térmico. Por efeito, acho que é Johnson que chama, né? Por efeito Johnson, o resistor, ele, como o Silvânio colocou bem, né, ele vai produzir calor. Ele é uma fonte de calor. O resistor só faz isso mesmo. Ele produz calor, que é uma beleza. Né? Então, esse calor, para o semicondutor, é um crime. Esse calor para o semicondutor é um crime. Né? Ele vai deslocar o ponto de operação dele. O próprio beta do transistor, e isso a gente viu quando estudou eletrônica comigo, existe até no livro do Boylestad, eu acho que é capítulo 5, né? Uns exercícios que Boylestad resolve, quando ele bota a temperatura, parece que a 25 graus, e a temperatura a 100 graus Celsius. Ele estuda a polarização nessas várias temperaturas, 25 e 100, eu não lembro bem, eu acho que é isso. Aí ele faz o cálculo das correntes de coletor quiescente. Lá ele só trabalha com análise DC, no caso 1 e depois no caso 2. Né? E aí ele mostra como por exemplo, esse esquema, o chamado polarização fixa, ou em série, como o Zilson chama, é uma merda. É muito ruim. O melhor esquema de polarização, vocês lembram qual é? Para evitar a deriva térmica? O mais estável. Foi questão de prova e foi questão de lista. Eu mandava você fazer a variação no beta, considerando que houve uma variação devido à temperatura, e depois eu mandava você calcular quanto foi que mudou na sua tensão de saída, eu acho, ou era no ganho, eu não lembro. Aí tinha, quando fazia esse caso, parece que não dava 1% de variação. E no outro, no caso comum, dava mais de 10, eu acho. Dava uma variação muito grande. Vocês lembram como é? Eu acho que era. Esqueci o nome agora. Eu acho que você está pensando certo. Estou captando vossa mensagem. É do que tinha 2 resistores na base. Na entrada, né? Na entrada, Porque tem 2 resistores dividindo uma tensão, é polarização por divisor de... Distribuidor de tensão, isso mesmo. Isso, exatamente. Exatamente. Esse é o cão. Você, quando vai observar os amplificadores, pequenininho e tal, né? Pode ver, normalmente o cara usa um amplificador com divisor de tensão, né? Por divisor de tensão, para evitar problemas. Eu lembro que lá em Caruaru eu participei da equipe Baja e a gente tinha um sinal que era muito pequenininho e que precisava ser amplificado. Eu não lembro, eu acho que era o sinal da bomba de combustível, porque a gente estava tentando fazer uma inovação. A gente estava querendo medir a quantidade de combustível que o carro tinha sem mexer em nada. Medir, a gente chama contactless. Em inglês chama-se assim, contactless. Sem contato. Né? Então a gente tinha um sensor que a gente colava ele por fora na bomba de combustível
era um sensor capacitivo. Na verdade, eram 2 tiras de cobre. E aqui, digamos, está a nossa bomba de combustível. Está aqui, e aqui dentro tem o combustível. Água não, né? Tem um combustível. Então, isso aqui muda as propriedades do dielétrico que está aqui. Isso aqui funciona como um capacitor. Esse é o positivo do capacitor, esse é a placa negativa, e você tinha aí um sinalzinho, né, que você tinha que avaliar para poder medir, dizer quantos litros eu tinha. Isso era importantíssimo para dizer para o piloto, olha, teu combustível está acabando, né? Isso era importantíssimo para ele saber se ele deve ou não fazer uma parada. E por ser Baja, a gente não podia botar um sensor, não podia mudar nada no carro. Porque aí você pode dizer para mim, que negócio idiota, por que é que eu não boto um sensor daqueles que se usa em bomba de combustível? Não pode. O local onde fica o combustível tanque é um negócio assim e acabou-se. Pronto. Né? Que entra combustível e acabou. Você não pode mudar ele, você não pode ferir, você não pode furar, você não. Nada. Então tem que ser uma solução contactless, sem contato. É o único jeito de você conseguir fazer isso. Né? Então a gente usava uma polarização por divisor de tensão. Né? Deixa eu ver o que mais. Pronto, eu acho que, por fim, a eficiência, um quadro resumo da nossa eficiência. Deixa eu apagar isso aqui. O quadro resumo é esse aqui. Classe A, no máximo 50, se eu usar transformador, né? Acoplamento por transformador, que tem também a vantagem de casar a impedância com a carga. Isso é muito legal. Né? Por isso que ele sobe o rendimento para 50%, porque ele faz um casamento de impedância com a carga que você está colocando lá. Né? Já no classe B, a gente viu que o rendimento máximo era 78,5. Já no classe AB, como ele tem o lado A dele, o rendimento podia ser comprometido e bater aqui na margem inferior, que é os 25%. Mas ele também pode chegar a 78,5%. Mais do que isso, ele não passa. Já os classe D, que a gente não viu e não está previsto que se veja, né, a gente vai conseguir ganhos acima de 90%. Né? Então, se você pega, por exemplo, você quer fazer um amplificador de potência, é claro que isso não vai existir, nem isso, nem isso. Né? Você vai trabalhar daqui para frente com classes que trabalham com rendimento beirando os 100%. Claro que 100% não existe. Alguma coisa você perde para o meio na forma de calor. Né? Mas o fato de você ter rendimento acima de 90% já é show de bola. Né? Então, se a gente vai fazer um amplificador, uma prática de amplificador, a gente vai pegar transistores, bom, se for para aprender teoria, vai. Né? Mas se for para ver um amplificador em ação, eu diria, não perca seu tempo. Compre um TDA da vida, né? Um amplificador integrado, né? Que lhe dá aí, sei lá, 5 watts, 10 watts na saída, né? Filezinho, sem problema de crossover, todo bonitinho, tudo isso tratado dentro desses caras. Né? Eu acho que eu tenho lá no IDV, acho que eu tenho um TDA que eu comprei para fazer uma prática de eletrônica de potência. Tem que dar uma olhada. Aí a gente pode depois montar uma prática usando um amplificador integrado. A minha proposta vamos discutir propostas agora em relação à aula presencial. Eu acho importante. A próxima aula teórica seria sobre amplificadores operacionais, que é um assunto que eu, Arquimedes, adoro. Eu acho muito legal trabalhar com ampliou. Mas, bom,
na nossa aula presencial, eu acho que a gente não deve ver o assunto que a gente ainda vai ver, não. Eu acho que a gente deveria aproveitar essa aula para ser a aula da... Não é bem da farra, não, mas é, digamos assim, é de resgate. Seria a aula resgate. Então, a gente poderia... Eu queria que vocês me ajudassem. Eu sugiro que a gente veja, né, a utilização de multímetros. O que é que vocês acham? Depois, no mesmo dia, a gente mostra os osciloscópios, o modo de operação, o uso deles. Depois, a gente faz o seguinte, a gente faz uma prática que pode envolver o assunto que a gente está aí, tá certo? Por exemplo, prática número 1, identificar o transistor. Vocês sabem identificar? Acredito que saiba, né? Mas a gente podia fazer isso. Identificar o transistor. Qual é o terminal de base, coletor, emissor, como é que eu testo? É NPN, é PNP, tá certo. Montagem. Então, eu gostaria que a gente usasse o protoboard para fazer a montagem, né? Faz a montagenzinha, alimenta, né? Joga atenção, aí vem para o osciloscópio, vem para o multímetro, faz uma montagenzinha. O que é que vocês acham dessa proposta que eu estou mostrando aqui? Vocês teriam algo? Deixa eu botar aqui o chat para aparecer. Tem algo mais que vocês têm? Eu gostei bastante, eu acho que tá legal. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, mas eu estou muito ansioso. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estudaram circuitos elétricos? Eu acho que na disciplina de circuitos, vocês aprenderam codificação de resistores, o código de cores. Foi isso? A gente viu isso daí em práticas de eletroeletrônica, não foi? Práticas de eletrônica. E essa aula de práticas foi com prática ou essa aula de prática foi pelo computador? Nesse período teve. A gente conseguiu ver até justamente resistores. Isso. Massa. Então quer dizer que se eu chegar a pegar um resistor colorido e disser assim, qual é o valor desse resistor? Aí você vai dizer, isso aqui é um resistor de 15K, 5%. Você sabe ver, não sabe? Lembra ou não? Dá para arranhar um pouquinho, sim. É só lembrar as cores. Só tem que E lembrar relembrar, né? Então, quando a gente estiver fazendo aqui a montagem, a gente vai precisar, obviamente, de resistores, que a gente vai relembrar o código de cores, né? A gente vai precisar aqui de capacitores, a gente vai precisar de transistores, né? Certo? A gente vai usar também fonte, mas fonte de sinal, gerador, né? Fonte de sinal, chama gerador de sinais. Vocês chegaram a utilizar o gerador de sinais lá do IF? Não. Não, a gente não usou nem gerador de sinais, nem osciloscópio, nem fonte a gente usou, na verdade. Tá. Então, vou botar aqui esses dois itens aqui para a gente trabalhar, tá certo? Então, a gente vai ver multímetros, osciloscópios, fonte de sinal, fonte DC, fazer a prática. Identificar os terminais do transistor, fazer montagem num protoboard, usando os componentes eletrônicos que a gente vai listar lá. Eu vou preparar, então, um formulário. Tipo assim, passo 1, faça isso, passo 2, monte aquilo, passo 3, meça tal sinal, né? Eu acho que eu vou, inclusive, para o IDV, porque lá no IDV eu tenho todo o material, aí eu posso fazer um negócio mais bem estruturado, tipo mão na massa, né? Fonte de sinal, aí você tem sinal senoidal, você tem sinal onda quadrada, você tem sinal triangular, etc. Aí você tem que lá ver faixa de frequência. Sabe o que é ciclo de trabalho? Sabem o que é ciclo de trabalho de um sinal? Não, na prática não, a gente só viu realmente, eu acho, a parte teórica que a gente viu. Certo. Então, devem ter visto que o ciclo de trabalho é T1 dividido por T. Ok, vezes 100%. Tá bom. Então, veja, eu vou preparar todo esse material para a gente poder fazer essa aula presencial. Será no dia 19
de 11. Certo. Qual é o horário? Não ficou claro para mim. Vai ser o horário de aula mesmo? Aula É. prática? Hein? Sim, professor, mesmo horário. Horário de aula. Certo. Mesmo horário, né? Nosso horário de aula é de 8h30 Até o meio-dia. 11h50, né? até as 11h50. Tá bom. Então, pronto, estamos combinados. Hoje eu vou pedir a vocês para terminar bem antes. A gente normalmente termina de 11 horas. Eu vou pedir a vocês para terminar um pouco antes. Inclusive, a maior parte da aula eu dei de cabeça baixa, né, porque eu estou realmente com... Eu não sei o que está acontecendo com a pressão, não. Né? Eu vou entrar em contato com a médica. Eu acho que o remédio que ela passou não me ajudou, não. Piorou. Ela trocou de remédio e eu acho que eu vou voltar para o antigo. Mas tudo bem. Algum problema? Não, professor, melhoras aí. Eu peço a vocês que olhem para a nossa sala de aula lá no AVA. Eu vou atualizar lá algumas coisas agora antes do... Estou pensando em de tarde realmente ir para o hospital, minha mão está toda molhada aqui, tá molhada mesmo, distonia. E eu estou numa sala com ar-condicionado, não podia. Mas tudo bem. Eu vou atualizar ele, né? Eu acho que talvez agora, daqui a pouco, eu vou tomar um pouquinho de água, mas eu vou atualizar lá o site, que eu sei que eu tô meio relapso em relação à nossa sala. As outras não, as outras tá tinindo, né? Tá tudo a 1000 por hora. Mas a nossa sala está um pouco atrasada de eu botar lá o material que eu tenho aqui. Sim, deixa eu ver o que é que tem depois, que eu nem me lembro mais. Sim. Próximo capítulo, quando a gente tiver novamente pelo computador, se bem que era tão bom, né? Não pode fazer toda a aula presencial, não, né? Porque tem as aulas do professor lá. Que é amplificador operacional. Eita, assunto bom para ser feito na prática, viu? Amplificador operacional é bom pegar no ampliope, montar, ver ele realmente funcionando. Mas tem problema não, a gente faz assim. Uma aula a gente conversa, outra aula a gente pratica. Uma aula a gente conversa, outra a gente pratica, e a gente vai tentando tirar qualquer coisa, se precisar ir até mais tarde lá, não tem importância não. Quando a gente estiver lá no laboratório, só tem a gente mesmo. Se disser, não, professor, dá para ficar até meio-dia, 1h, tá. Não tem problema nenhum, não. Tá bom assim para vocês? Professor, Pois não. poderia marcar uma aula extra? Aceito. Pode marcar. O meu horário vocês têm todinho. Se bem que aumentou um pouco, porque eu tenho um amigo chamado Eric que sempre arruma mais coisas para eu fazer. O negócio Quem é esse daí, professor? É esse aqui, ó. Agora aqui teve mais coisa, por exemplo, no sábado eu botei para... Mas pode ser no sábado também, né? Aqui tem um curso IDV que é hoje de 15h, mas eu posso, por exemplo, pode ser na sexta ou, por exemplo, à tarde. Tipo, vocês têm aula de tarde ou dia de hoje? Professor, uma parte pessoal da tem turma até tem uns aula de três. tarde. Mas deixa eu falar com o senhor. Depois eu envio pro senhor, você já me deu os horários via e-mail, você já me enviou. Aí eu envio outro e-mail pro senhor e pro professor José Mário e tal. É que teve coisa aqui que cresceu, viu, bicho? Teve coisa que surgiu. Quando eu lhe passei, tinha uma realidade. Se você olhar agora, começaram a surgir outras coisas aqui pelo meio. Esse curso de pilotagem de drone não existia, né? Por sinal, eu queria convidar vocês para a gente, quem tiver interesse em domótica, que é automação residencial, em drone, em coisas ligadas a essas áreas, né? Entre em contato comigo. Eu estou tentando escrever um projeto, vou conversar com o Eric hoje, mais tarde, para a gente ver se a gente submete um projeto, a FACEP mesmo, para conseguir bolsas e tal, para ver se a gente bota esses negócios para frente, né? Eu estou dando aula agora, por exemplo, de Scratch. Vocês sabem o que é Scratch? Aquele site, né, para um gatinho, gosta de programação. Não, isso aí é brincadeira, né? Ah, Scratch tá. é uma linguagem de programação desenvolvida pelo pessoal do MIT. É uma linguagem... Agora, o pessoal fez um negócio do gatinho lá,
É verdade. Eu não estou dando aula de gatilho, não. Nossa, agora eu gostei. Estou dando aula de Scratch, porque as pessoas têm muita dificuldade. Espera um pouquinho. Em programar, as pessoas têm muita dificuldade em programar. Então, usar diagramas de blocos simplifica muito junto de Arduino e tal. Mas tá bom. Quem quiser depois me manda uma mensagem e a gente vê aí o que é que pode ser feito. Ok? Estava logo no início, mas teve que sair. Como está o projeto do drone? Drone está completamente parado. Completamente parado. Vai ter um curso agora, por esses dias, de pilotagem de drone. É um cara que vem da polícia, se eu não me engano. É um curso com certificado, com tudo. Eu sugeriria que vocês entrassem em contato com o professor Eric, porque eu sou peixe pequeno, sabe? Eu lá no. O professor Eric é quem que admite que arruma serviço para a gente fazer. Né? Pior é que ele bota para torar. Mas tudo bem. Sugeriria que você falasse com ele, mas o drone paralisou-se. Eu fiz um drone lá em Caruaru com os meninos, a gente fez, botamos ele para voar, ele ficou amarrado lá no laboratório, porque como o algoritmo não estava completo, a gente tinha medo que ele ficasse fora de controle, batesse em alguém, causasse algum dano. Aí ele levantou o voo, ficou a certa altura, mas ele não ia mais do que isso não, porque tinha umas cordinhas que foi colocada nele para ele não passar dali. Né? Mas aí eu lembro, eu comprei no Alibaba a base, né? Porque a gente começou usando uma base de metal muito pesada. Aí eu comprei uma de um material super, super leve, eu não lembro agora o nome, né? Onde a gente montou o drone em cima. Bom, cheiro para vocês, eu vou parar aqui a gravação e vou tomar um outro remédio para pressão, para ver se diminui, que o negócio não está muito bom, não. Professor, Certo. Oi. obrigado aí por ter aceitado as aulas presenciais, viu? Muito obrigado mesmo. Melhores, viu? Valeu, sou eu quem agradeço.